Corrupção. Defina-me... A corrupção está definida em termos internacionais de forma muito simples, que é a utilização de um poder delegado, público ou privado, em benefício próprio do seu grupo. Portanto, todos aqueles que andam na administração a tratar não dos interesses do povo, mas dos interesses dos grupos que lhes pagam, e como sabemos são muitos, só no Parlamento é cerca de 1/3 dos deputados, 1/3 dos deputados do Parlamento são administradores, diretores, consultores ou advogados de empresas que têm grandes negócios com o Estado. Quem anda na vida pública a tratar disso está em mecanismos de corrupção. Depois é evidente que o fenómeno da corrupção tem muita, no ordenamento jurídico português, tem muitas formas. O crime de corrupção, prevaricação, peculato, etc., tráfico de influências. Mas a corrupção, como é definida em termos internacionais, é utilização de um poder que é delegado em benefício próprio do seu grupo. O senhor identifica várias áreas onde seria de suspeitar que pudesse haver as grandes empresas de advogados, por exemplo, que funcionam como as grandes empresas de lobbying dos Estados Unidos, mas não com a fiscalização que a lei americana impõe a esse género de atuação. O lobbying nos Estados Unidos, é aliás, legal. essa é uma discussão, além de ser legal, é claro. É claro, porque Tem que haver é transparente. Uhum. Aqui nada disto é transparente. Aqui o que acontece é que há um conjunto de advogados, que são das grandes sociedades de advogados, vão para o Parlamento tratar de assuntos das suas sociedades. E as comissões quando se formam também, deve-se ilustrar aqui... Nós temos comissões parlamentares que são constituídas não em função, obviamente, do interesse do povo, mas em função dos interesses de negócios que ali se constituem. Bastará ver que nós, na Comissão Parlamentar, que hoje é claramente a mais importante, que é a que acompanha o Programa de Assistência Financeira, portanto, que acompanha os trabalhos de memorando da Troika, tem na sua Constituição elementos que estão profundamente ligados às empresas, aos grupos e às atividades que são alvo dos trabalhos de memorando de entendimento. Bastará nós vermos que na Comissão Parlamentar, nessa especificamente, temos a vice... Bom, o que é que trata o memorando de entendimento? Trata do apoio financeiro a Portugal. Questões das privatizações, apoio financeiro à banca, etc. Temos a vice-presidente, um deputado que se chama Miguel Frasquilho, que é desde logo membro do Grupo Espírito Santo e, portanto, trabalha para um grupo que é beneficiário do apoio financeiro, mas, além disso, está na empresa que se chama SI, que é a empresa que assessorou os chineses na compra da EDP. Enfim, eu podia dar aqui muitos mais exemplos. Nessa mesma comissão temos um deputado, que é Pedro Pinto, que depende absolutamente, aliás, a vice-presidente do PSD neste momento, depende absolutamente de empresas, que por sua vez dependem da EDP. Então aqueles senhores, estes dois e muitos outros, estão lá para defender os interesses do povo ou os interesses da EDP. Devia haver uma incompatibilidade? No estado a que isto chegou era uma incompatibilidade total. Eu digamos que num mundo ideal, num país mais sério, em que as coisas funcionassem com outra clareza, não vejo qualquer problema. A justificação de nós sermos um país pequeno, portanto com uma elite necessariamente reduzida, com uma pirâmide, com uma flecha altíssima, o que quer dizer que nessas zonas de gente habilitada é inevitável a contaminação. Não seria inevitável. Outros países conseguem resolver esse problema. E repare que normalmente o que acontece é que as pessoas são capturadas na política. Porque nós temos dois tipos de atores neste tipo de influência, que é aquelas pessoas que saem das grandes sociedades de advogados e vão para a política para fazer negócios, e depois há aqueles jovens que saem das juventudes partidárias, têm um curso de Direito, e no momento em que entram para deputados, são contratados imediatamente para as grandes sociedades de advogados. O que é que falta na nossa cultura para termos esse género para já de aceitação quase passiva? É assim e tem que ser assim? A minha pergunta anterior indiciou as isto. pessoas estão... É evidente que em todos os países há uma grande correlação entre a pequena corrupção e a grande corrupção. É sempre assim. Nem vale a pena pensar o que é que está na origem, é a história do ovo e da galinha. Agora, o que é facto é que a pequena corrupção vai surgindo e vai se disseminando porque as pessoas veem que há uma grande corrupção. Aliás, há um ditado português que diz ou há moralidade ou comem todos. E se as pessoas verificam que a política se transformou numa grande central de negócios, que parte da atividade política se destina a carregar recursos do Orçamento de Estado para os grandes grupos económicos, é evidente que os que estão nas pequenas repartições acabam por beneficiar dos 50 euros ou dos 100 euros. Mas isso, digamos que é uma consequência geral de um Estado em que a política, de facto, se abastardou. Nós temos um país que está em liberdade há 38 anos, ou há 39, conquistou a liberdade, mas não construiu a democracia. É que houve um erro, talvez no nosso regime, que é, as pessoas achavam que a liberdade e a democracia se conquistava. Não é verdade. A liberdade conquista-se, mas a democracia constrói-se. E o facto é que estas pessoas que têm estado ao leme do destino da política em Portugal têm vindo a destruir a democracia quando
acabam por utilizar a sua atividade política para beneficiar negócios, quer a nível da administração central, quer a nível da administração nós local. chegamos hoje a uma situação em que, de facto, o que se passa a nível europeu é que nós somos olhados internacionalmente como absolutamente um parque temático de direitos cívicos e direitos sociais e a tentar cumpri-los, mas estamos num oceano de dívidas, com uma população envelhecida, portanto, uma situação que, como aqui identifica, foi agradável nos anos 80 e é um pesadelo a partir da viragem do século. Isto porquê? Exatamente, porque quer a dívida pública, quer mesmo a dívida privada foram construídas através da corrupção. É porque na dívida pública já falámos daqui de alguns casos, mas mesmo a dívida privada, como é que ela foi constituída? Através do imobiliário. E o que é a história do imobiliário neste país todo, de norte a sul, em todas as câmaras? São promotores imobiliários que dominam a atividade política, porque são habitualmente os financiadores dos partidos, compram terrenos agrícolas, conseguem, através de despachos nas câmaras que se chamam licenças de construção ou alvarás de loteamento, valorizar os terrenos 7, 8, 9, 10 vezes. Compram um terreno por 100 mil e, ao fim de pouco tempo, passa a valer 1 milhão. Que margens? Isto são margens que em Portugal só existem no urbanismo e no tráfico de droga. E às vezes não eram só terrenos agrícolas. Eu recordo-me aqui o caso da zona de proteção especial do Tejo, onde se foi construir uma monstruosidade comercial qualquer, agora, depois de devidamente alterada. Uns metros devem ter valido uns milhões ali. E veja como é que isto se constrói. Terrenos agrícolas são alterada a sua classificação de solo e passam a terrenos urbanizáveis. E depois podem acontecer 3 coisas, todas elas perversas. Uma é haver construção, em propriedade horizontal, em habitação coletiva, e as casas são vendidas. Só que os terrenos ficaram muito caros por causa desta valorização artificial. O que quer dizer que todas as casas que foram compradas há 20 anos, 25, 15 anos, valem hoje cerca de 35% a 40% menos do que custaram aos seus proprietários. Portanto, quem comprou casa há 20 anos teve uma depreciação patrimonial de cerca de 35% a 40%. Mas depois ainda há outros casos em que os terrenos são valorizados porque vai ser ali, porque vai haver necessidade de os expropriar, ou porque passa ali o canal do TGV, ou uma secuta, ou seja o que for. Então, repare o absurdo que isto é, que é entidades da administração pública local andarem a valorizar terrenos aos privados para depois os privados venderem à administração central. Assistia a parte das dificuldades que havia com os raios da curva do TGV junto à zona de Coimbra, por exemplo. Bom, isto já sem falar de um terceiro caso, que esse é verdadeiramente mafioso, em que tríades constituídas por promotor imobiliário, autarca e administrador de banco fingem que vão fazer um empreendimento, então compram um terreno agrícola, valorizam-no 10 vezes, arranjam um projeto que sabem que nunca se vai concretizar, vão ao banco pedir um financiamento total e deixam como garantia um terreno que vale 40 vezes menos. Claro. E por isso constituiu-se assim uma dívida privada cuja estrutura em 70% é imobiliária. Temos que pagar. Eu tenho uma última pergunta e dirijo ao Dr. Paulo de Moraes, matemático. O senhor deu-me aqui já a primeira derivada, já sei para que lado é que já tirou a tangente à curva, não é? E agora quero saber a concavidade para onde é que nós vamos. Segunda derivada. Estamos a ir para um caminho terrível. Bastará ver que nos indicadores internacionais de corrupção, que são publicados anualmente, portanto são indicadores de organizações internacionais, não tem nada a ver com a opinião pública caseira e local. Nós ocupamos o 30º, estou a falar de dados de dezembro de 2012. Dados de dezembro de 2012 são os mais recentes e dizem respeito já ao ano 2012. Ocupamos o 33º lugar em termos de transparência no cenário das nações. 33º lugar em 178 países, quer dizer que estamos melhor que o Afeganistão ou que esses países. Ou que a Somália, se quiser. Mas em termos europeus, atrás de nós, da Europa clássica, está a Grécia, com a administração desestruturada que conhecemos. E está a Itália, que ainda tem uma grande influência das máfias sobre a própria administração. Mas isso é o retrato de 2012. Agora, se analisarmos o que aconteceu na última década, nós passamos de 23º lugar para 33º lugar. Isso é que é Portugal foi o país que mais se depreciou em termos de transparência em todo o mundo. É por isso que eu, quando ouço os políticos portugueses, a começar pelo Presidente da República, a dizer que Portugal deve prestigiar-se, a imagem de Portugal. Aliás, o Presidente chegou ao ponto de dizer que a imagem de Portugal ficaria melhor se o Benfica ganhasse a Liga Europa. Portugal ficaria muito melhor se aumentasse os seus rankings em termos de transparência. Aqui fica. Muito obrigado por ter vindo a este Jornal das 9. Foi um prazer tê-lo aqui, o Dr. Paulo de Moraes, e para benefício de quem nos segue, claro, aqui vai a edição da Gradiva, da corrupção à crise. Que fazer, e é aqui uma série de pistas e a leitura é surpreendentemente rápida. Pega-se e não se larga. Muito obrigado por ter trazido este livro. Curtíssimo intervalo agora e voltamos com o Frente a Frente. Até já.